Olá a todos, vamos iniciar então a nossa aula 11 sobre geometria analítica, abarcando a posição relativa entre duas retas. Retas paralelas. De acordo com Dante, 2016, página 107, duas retas distintas e não verticais, RS, são paralelas se e somente se seus coeficientes angulares são iguais, ou seja, M1 igual a M2. Se os coeficientes angulares das retas RS são iguais, isso significa que elas formam o mesmo ângulo com o eixo x. Por exemplo, essas duas retas aqui paralelas, notem que α e β são igual em ambos os casos. Ambos medem 63,43 graus. Então, quando nós temos coeficientes angulares iguais, isso significa que as retas são paralelas. Por exemplo, qual a posição da reta R de equação 15x mais 10y menos 3 igual a 0 em relação à reta S de equação 9x mais 6y menos 1 igual a 0? Então, o primeiro método seria determinar dois pontos que pertençam a R e dois pontos que pertençam a S e calcular o coeficiente angular do mesmo modo que a gente viu na aula 10, né? Utilizando aquela expressão que o coeficiente angular igual a ΔY dividido por Δx. Só que existe um segundo método que é mais rápido e inclusive nos dá a chance de aprender uma nova equação de reta, que é a partir do momento que nós determinamos a equação reduzida da reta, ou seja, que dada uma equação geral, nós isolamos o termo y, nós teremos de maneira imediata o coeficiente angular, que será esse valor m, que multiplica a variável x, e o coeficiente linear, que será este fator n, esta constante n. Por exemplo, então, essas mesmas retas RS do exemplo anterior, então nós vamos fazer o segundo método. Então, primeiro, isolando y na equação R, para então determinar a equação reduzida dessa reta e dizer qual que são o coeficiente angular. Então, isolando y aqui, eu vou botar esse 15x e esse 3 para o outro lado com sinais opostos, portanto ficará mais 3 menos 15x, e depois eu passo o 10 dividindo, e o 10 vai dividir cada termo desta que está aqui desse lado direito. Note que 15x sobre 10, se eu realizar uma simplificação aqui, se eu dividir ambos por 5, se eu dividir aqui e aqui pelo valor 5, simplificar essa fração, eu chegarei ao valor de menos 3 meios. O menos porque este sinal aqui acompanha. Então, agora vejamos, isolando y na equação de reta S. Aqui eu passei o 1 para o lado direito e o 9x, então, com o sinal trocado, né? 1 menos 9x. Passo o 6 dividindo cada termo. Então, menos 9 sextos que multiplica x, mais 1 sexto. Então, da mesma forma que nós simplificamos esse 15x sobre 10, nós também podemos simplificar este 9 sextos. Se a gente dividir por 3 aqui, fazer uma simplificação por 3, eu também chegarei ao valor menos 3 meios. Portanto, M1 e M2, M no caso e M1, o coeficiente angular de R e de S são iguais. Ambos são igual a menos 3 meios. Aqui é 3 meios. Um pequeno erro aqui. 3 sobre 2. Difícil aqui. Enfim, aqui é 3 sobre 2. Então, portanto, M igual a M1. Então, R, esses dois
tracinhos barras transversais aqui significam paralelas. Então, R paralela a S. R e S são paralelas. E no mais, existe um caso particular. Se nós tivermos duas equações gerais de reta e isolarmos a equação variável y, nós chegarmos num caso onde o coeficiente angular e o linear são iguais, nós dizemos que essas retas são coincidentes. Ou seja, basicamente são as mesmas retas, estão uma sobre a outra. Eles possuem a mesma representação gráfica. Por exemplo, demonstra que as retas 5x mais 7y igual a 3 e 20x menos 12 igual a menos 28y são retas paralelas coincidentes. Então nós queremos mostrar que o coeficiente angular e linear de R e S são iguais. Então primeiro veja que eles não estão organizados da maneira correta, né? Note que não estão na forma da equação geral de reta. Então primeiro organizando R, né? Ele ficaria 5x mais 7y menos 3 igual a 0, essa é a equação geral. Então agora já determinando a equação reduzida, nós isolamos a variável y. Então 7y igual a menos 5x mais 3. Então y igual a menos 5 sobre 7x mais 3 sobre 7. Agora esta reta aqui, 20x mais 28y menos 12 igual a 0. Ela já foi determinada a equação reduzida desta reta S. Então, isolando a variável y, eu terei menos 20x mais 12. Então, y será igual a menos 20 sobre 28x mais 12 sobre 28. Então, y será igual a menos 5 sobre 7x mais 3 sobre 7. Note que tanto o coeficiente angular delas quanto o coeficiente linear são iguais. Perceba que eles são iguais. Isso, pela definição, quando os coeficientes angulares e lineares são iguais, nos dá que são retas coincidentes, ou retas paralelas e coincidentes. Retas concorrentes. Duas retas são concorrentes quando seus coeficientes angulares são diferentes, ou seja, elas se cruzam em um ponto chamado ponto de interseção. Exemplo, as retas determinadas pelas equações y igual a 2x mais 3 e y igual a menos 7 mais 4 têm qual posição relativa? Vocês podem notar que as duas retas já estão na forma da equação reduzida. Então é fácil extrair o coeficiente angular. O coeficiente angular m1 é 2 e o m2 é igual a menos 7. Então, como eles são diferentes, podemos concluir que são retas concorrentes. Nós temos um caso particular das retas concorrentes, que são as retas perpendiculares. Ou seja, são retas que quando se cruzam, formam um ângulo de 90 graus. E para que isso aconteça, nós precisamos que o coeficiente angular de M1 vezes o coeficiente angular de M2 seja igual a menos 1. Aqui é um pequeno erro, eu irei arrumar no slide que será disponibilizado a vocês. Esse valor aqui é menos 1. Então, portanto, por exemplo, as retas que estão representadas aqui, nesse gráfico, têm as equações 2x mais 3 e y igual a menos 1 meio x mais 4. Ambas estão na forma de equação reduzida. Então, note que m1 igual a 2 e m2 igual a menos 1 meio. Então, se a gente multiplicar m1 por m2, teremos 2 que multiplica menos 1 meio, que é igual a menos 1. Portanto, a multiplicação dos coeficientes angulares dessas retas dá menos 1, então elas são perpendiculares, formam um ângulo de 90 graus. Então, será disponibilizado a lista de exercícios. Muito obrigado a todos e bons estudos.